Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PatasCast. Hoje a gente vai bater um papo com a doutora Darielle com uma coisa muito interessante. Poucos entendem como funciona e quais são os meios que a gente pode utilizar. São as células-tronco, utilizadas hoje na veterinária de uma forma um pouco mais ampla do que na linha humana. E eu aprendi um pouco disso aí com a doutora Darielle. E aí eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco de você, da sua formação, como é que foi, como é que você entrou nesse meio de células-tronco. Legal. Obrigada pelo convite, imensa satisfação estar aqui hoje, passar um pouquinho de conhecimento, né, tanto para vocês como tutores. Eu me chamo Darielle Gonçalves, eu sou médica veterinária formada pela Universidade de Vila Velha. Minha história com células-tronco vem desde a graduação, então fiz iniciação científica com as células-tronco, trabalhei na área de pesquisa, né. O meu TCC foi com células-tronco, no caso de sinomose, sequelas da sinomose. Logo depois entrei no mestrado, também trabalhando com células-tronco, então sou um pouco suspeita para falar sobre o assunto. Recentemente terminei minha pós-graduação de medicina intensiva, então eu estou juntando minhas duas paixões, que é a medicina regenerativa com a medicina intensiva, e as células-tronco elas acabam também, nessa parte de medicina intensiva, tem alguns casos que a gente consegue utilizar as células-tronco para melhor qualidade de vida do paciente, né, e estabilização do quadro. Legal. E hoje, então, você está atuando quase que especificamente nessa área de células-tronco. Ainda atua na clínica geral um pouco, né? A clínica geral, ela, de forma assim, as células-tronco, elas precisam da clínica geral, né? Sim. Porque a gente precisa triar o paciente, a gente tem que estar com o paciente bem clinicamente, o tratamento já tem que ter sido realizado em algumas afecções, algumas doenças. Então, a clínica anda junto. Então, para mim, eu estou atuando mais com a terapia celular, mas ainda tem a parte clínica, né, que eu preciso fazer para esses pacientes também. E você acha que as células-tronco ainda está pouco difundida ou pouco conhecida? Poucos veterinários sabem da utilização, como pode ser utilizado, ou você já está bem na cabeça deles já? Acho que, atualmente, as pessoas têm ideia do que é a terapia celular, o que é células-tronco, os veterinários ouvem, mas eles não estão vendo que é uma realidade aqui agora no estado, né? Nós temos algumas pessoas que já trabalham com as células-tronco, e a questão também de passar as possibilidades terapêuticas, porque muito do que eu vejo, que eu acompanho, também é as pessoas pensarem mais naquele animalzinho paraplégico, e não ver que existem outras afecções, outras doenças que a gente pode utilizar a terapia. Que é o que a gente ouve muito, geralmente em matérias na medicina humana, né? Também. Eles usam muito para isso, né? Quando é para voltar a andar, voltar a ter movimento de um membro, aí eles falam sobre a célula-tronco, então a gente acaba associando isso também na veterinária, né? Só que é muito maior, muito mais abrangente a muito atuação. mais. A gente tem diversas doenças que a gente pode utilizar a terapia celular, né? Que eu falo terapia celular, que é a terapia com as células-tronco. Então, o paciente idosinho a gente consegue utilizar para dar a melhor qualidade de vida. Então, é aquele paciente que tem vários problemas articulares, e as células-tronco vão ali diminuir o processo inflamatório que ocorre naquela articulação, diminuindo a dor. Então, muitas vezes a gente não vai tratar só a doença, mas o paciente como um todo, né? Sim. Dando qualidade de vida. Então, vamos começar a entender o que é. O que é uma célula-tronco? Já que a gente está aqui para a gente poder não ensinar, mas trazer uma informação mais clara, mais fácil de entender, como é que a gente pode explicar o que é uma célula-tronco? Para uma pessoa que não é desse meio, não é um veterinário, como é que a gente explicaria? Então, células-tronco é a célula-mãe, a gente pode dizer assim. Ela é a que dá origem a todo o organismo, todo ser. O que a gente conhece, ouve mais falar, é célula-tronco embrionária, né? Que na medicina humana tem toda uma questão, porque vem de um embrião. Na medicina veterinária, a gente usa a célula-tronco adulta, já é de um desenvolvido, que é isso, por incrível que pareça, da gordura, né? Então, a gente tem as células-tronco no nosso organismo e, principalmente, a gente tem um banco de células ali na gordura. Então, as células-tronco é algo que dá origem a todas as células do organismo. Então, as que na medicina veterinária nós utilizamos são as células-tronco mesenquimais, são células-tronco adultas que vêm do tecido adiposo. Então, elas
São células indiferenciadas, ela não tem uma função, não tem uma característica ali, até que ela seja estimulada. Essa célula-tronco adulta, ela já foi uma embrionária? Já foi uma embrionária. De Então, um serzinho que já nasceu, de alguém já nasceu, já está ali bem desenvolvido, alguém adulto realmente. Entendi. Né? Que já não tem problema algum ali, questões de ética. Por que o nome é célula-tronco? Células-tronco. O formato dela na medicultura lembra muito o tronco de uma árvore, né, de uma digital. Se você olhar para a sua digital, você vai ver que ela é bem redondinha. Uhum. E também porque as células-tronco, se você pensar numa árvore, a célula-tronco e os ramos da árvore, seriam como? Os galhos Os galhos da árvore seriam os outros tecidos que elas poderiam se diferenciar, outras células. Então, a ideia das células-tronco é essa, né? Algo indiferenciada que se pode se diferenciar entre cada galho desse seria uma diferenciação? Seria uma célula diferente? Seria uma célula diferente. Por exemplo, célula sanguínea, célula da derme, célula do fígado, enfim, de várias. Tá, e aí isso daí, como que consegue ter uma célula, como é que se adquire uma célula-tronco para ser utilizada? Uhum. Como é que se extrai? Ou como é que faz isso daí? Doadores. Né? São pacientes saudáveis que vão para procedimento cirúrgico, por exemplo, uma castração, e o tutor escolhe doar aquela gordurinha, porque quando a gente precisa fazer uma castração, a gente precisa ter ali depois da derme, da pele, né? A gente tem um filezinho de gordurinha. Isso. E essa gordurinha ela precisa ser retirada, às vezes, para alcançar a cavidade abdominal. Então, essa gordurinha retirada, ela é minúscula, 1 centímetro, 2 centímetros, é suficiente para a gente ter milhões de células em laboratório. E aí, a gente vai multiplicando essas células, aí a gente utiliza para Então, essas células que são retiradas da gordura, elas ainda são multiplicadas em laboratório. São processadas em laboratório, porque vai vir gordura, vai vir células do sangue, vai vir tudo ali naquele primeiro momento. E aí elas vão para um meio de cultivo, né, ali. Sim. O que é células-tronco vai se multiplicar e o que não é descartado. E aí, uma vez processada, tudo pronto, ela é armazenada congelada? Porque eu trabalho atualmente com células-tronco comigo, né, congeladas. Uhum. Eu só faço o processo de descongelamento e aplicação dessas células. Entendi. Então, beleza. Então, acho que está mais claro agora de onde veio a célula-tronco, pelo menos essa utilizada na veterinária em larga escala. Mas você falou que tem tipos diferentes de célula-tronco, né? Tem essa embrionária, a da veterinária... As células-tronco mesenquimais. E tem algum outro tipo? Tem as de laboratório, que a gente consegue fazer com que ela retorne um processo evolutivo. Isso seria como se ela voltasse a ser uma célula-tronco embrionária, mas isso somente em laboratório para pesquisa. Entendi. Para utilização clínica, somente as células-tronco mesenquimais. Tá, legal. Então, em que momentos, como que a gente pode utilizar a célula-tronco? Em quais ocasiões, quais situações, quais doenças que se utiliza a célula-tronco na veterinária? Na veterinária, a gente tem diversas doenças que poderíamos usar. Por exemplo, aqui no estado, a gente tem muita doença do carrapato. Sim. Doença do carrapato, quando está em casos mais graves ou quando o animal não está muito debilitado, às vezes vai até a medula e destrói aquelas células da medula. A gente já fala que é hipoplasia medular. Então, a medula, ela para de produzir células na quantidade que deveria, né? Então, as células-tronco a gente consegue utilizar na hipoplasia medular, na úlcera de córnea, então, quando tem lesão no olho, né? Acelerar esse processo de regeneração desse tecido. Ceratoconjuntivite seca, então, naquele olho seco, a gente consegue utilizar também. Sequelas da acinomose, né? Fase crônica já, que só temos a sequela, então a gente consegue utilizar. Sim. Pacientes doentes renais crônicos, porque eles já tiveram uma perda da função renal, e muitos desses pacientes, como consequência, param de comer, têm náusea, então a gente consegue utilizar as células-tronco visando a qualidade de vida desse paciente. Entendi. Osteoartrose, então doenças articulares nós conseguimos utilizar. Então, aquele paciente idosinho, né, que nós temos em casa, que fica no frio, dói. Consolidação óssea. Algumas cirurgias ortopédicas, o osso acaba, como ele sofre trauma ali, às vezes a fratura, né? Tem várias tentativas, o animal às vezes fratura mais vezes,
o osso demora um pouquinho mais para consolidar. Às vezes que tem seria perda grudar, óssea, né? perda óssea. Reabsorção também, né? Às vezes o próprio organismo ele vai lá e retira. Então, a gente consegue utilizar as células-tronco naquele local para aumentar a produção daquelas células e ajudar na consolidação. Consolidação seria grudar, né? Sim. Ali o ossinho. Calcificar, né? Calcificar. Então, voltando no primeiro exemplo que você deu para gente sobre a ação dela em doenças do carrapato. Não é em qualquer situação. Não é qualquer doença do carrapato, é só quando o animal adquiriu uma doença do carrapato, seja uma erlíquia, uma babésia, anaplasma, o que seja, e que gerou uma hipoplasia medular. É isso que você falou? Isso. Tá, e aí, nesse caso, pode ser feito o tratamento com células-tronco, né, para que essa medula óssea, que é onde se produz as células, né, do sangue, ela volte a produzir como produzia antes. Isso. Porque as doenças do carrapato, de forma geral, né, quando a gente consegue tratar o paciente que tem uma plaqueta baixa, consegue se recuperar. Em casos mais graves, ele não vai se recuperar ali porque a medula já foi atingida. Entendi. Então, quando a gente utiliza as células-tronco, é para estimular as células-tronco hematopoéticas que estão ali na medula óssea. Células-tronco hematopoéticas são aquelas que produzem as células do sangue. Isso aí. Então, estimular elas para que elas voltem a trabalhar da forma correta, né? Que seria com o número de células adequado, com todas as linhagens, que a gente fala linhagens, parte de anemia, leucócito, que é o sistema imune, plaquetas, né? Tudo. E aí, consequentemente, com o passar dos dias, as células vão multiplicando, vão estimulando e a produção deve voltar ao normal, ou próximo do valor da normalidade. Isso eu deixo sempre claro, né? Tá. Essa, para quem nunca viu como é que é feito, que é a maioria das pessoas, como que é o procedimento da aplicação de célula-tronco? É complicado? É demorado? Como é que funciona numa situação dessa de um animal que teve a doença do carrapato e precisa repor essas células dentro da medula óssea? Como que funciona nessa situação? Não é complicado, não é demorado. O paciente vai para casa logo depois. No mesmo dia ele vai para casa? No mesmo dia. É como se fosse um sorinho na veia. Ele vai lá para o consultório, as células-tronco elas vão estar preparadas, elas vão ser colocadas no sorinho mesmo, num volume adequado para aquele paciente. E aí vai ser feito o gotejamento da fluido ali, até ir todo as células, né, para o paciente. E ali demora em torno de 30 a 40 minutos. Sim. Eu sempre peço para eles ficarem comigo em torno de 1 hora para eu observar como que ele vai estar, se vai estar tudo legal. E aí eu libero para casa. Ele só retorna para mim ou para repetir os exames ou para a próxima sessão. Então é bem simples, não precisa acessar o osso, por exemplo. Não. É direto não há pegou necessidade. A veia, colocou, ótimo. Acessar o osso só somente se for para consolidação, para osteoartrose, aí a gente precisa até sedar o paciente, se for o caso, né? E outra situação que você falou, que é para doenças articulares, geralmente degeneração articular, que é muito comum. Como a gente tem nossa degeneração articular com a idade, os cães também têm, os animais também têm. Com o tempo, eles vão ficando mais velhinhos, vão sentindo dor, não conseguem mais subir no sofá, subir na cama, reclama quando pula, manca. São vários probleminhas que vêm articulares, na coluna, nos membros e tudo mais. Então, a célula-tronco pode ser utilizada nessa situação também? Pode. Ela não vai reverter, ou ela reverte os problemas? Como Depende muito do grau e da situação, né? O que eu viso muito para os meus pacientes é a qualidade de vida. Às vezes ele vai ter o problema articular, mas vai estar controlado. Porque a gente conseguiu fazer com que aquele processo que ele tinha dor, que era o contato osso com osso, ou a própria degeneração, idade dele, eu vou dar um conforto para ele. Então, eu vou aliviar o processo inflamatório que ocorreu ali, a dor, e aí ele vai estar mais animadinho. Auxilia na regeneração articular também? Auxilia na regeneração do tecido ali, do osso, né? Da articulação. Tá, legal. E aí também, mas aí nesse caso, é pelo sanguezinho, pela veia também? Acessa a veia e passa pela fluidoterapia ou vai direto na articulação? Pode ser feito das duas formas. Inicialmente, eu sempre faço por via intravenosa, direto na veia, a primeira sessão.
porque eu vou preparando o paciente, né? Então, eu já vou aliviando a dor, já avaliando se ele tiver algum outro probleminha, como doença renal, ou, enfim, já vai ajudando, porque no próximo eu já vou precisar de uma sedação, passar por um procedimento anestésico, né, para fazer a sedação e a gente poder acessar aquela articulação que está lesionada. Você falou sobre sessão. Quantas sessões normalmente são feitas no tratamento com células-tronco? Eu normalmente recomendo pelo menos 2 se for para doenças anemiantes, né, que seria a hipoplasia medular, que a gente já conversou, doença renal crônica, discopatia. Há doenças que uma sessão já dá um conforto para o paciente, mas isso é muito individualizado. Cada paciente ele responde de uma forma. Tem paciente que com uma sessão de doença intraarticular, ele já vai estar super bem e faz reabilitação, tudo certinho, já dou uma acompanhada. E normalmente precisa, depois de um tempo, fazer novamente essa aplicação de células-tronco? Não é obrigatório. Não? Não é obrigatório repetir assim, fez agora, tem que repetir com 6 meses. O tutor vai ali muito observando. Tem pacientes doentes renais que a gente faz uma sessão, 2 sessões, inicialmente. O tutor começa a melhorar, vê que ele começa a melhorar, né? Tem apetite, está mais animadinho. Aí a gente dá um intervalo, dá uns 6, 8 meses, o tutor começa a ver que ele está ali de novo, com apetite caprichoso, né? Escolhendo o que comer, tá nauseado. E aí ele já marca outra sessão e fica de períodos e períodos. Não obrigatoriamente tem que marcar uma segunda, uma terceira sessão, né? Mas tem algumas doenças que precisa desse intervalo de 21, 28 dias entre uma sessão e outra. Hoje em dia é muito comum os animais com dermatite, com problema de pele, né? Com doenças, infecções. É utilizado em alguma dessas situações também, na pele do animal? Sim, cuidado de feridas, naquelas feridas de queimadura, cicatrização que demora, né? Aqueles pacientezinhos diabéticos que a cicatrização demora, a gente consegue acelerar. Dermatite atópica, como algo... Que é muito comum isso hoje em dia, demais. Essas raças pequenas, então... mas não vai vir como se fosse tratamento único, né? Eu falo que, independente de como eu vou utilizar células-tronco, ele tem que estar acompanhado pelo médico veterinário dele. Então, se ele está com um dermatólogo, um dermatologista, o tratamento do dermatologista vai permanecer junto com a terapia celular, porque a terapia vem para acrescentar nesse tratamento. Até porque dermatite atópica não se trata com facilidade, né? Exato. Demora e tem que ter paciência. Tem que atuar em todos os campos. Mas aí, nessa situação, a gente pode utilizar também, e é feita também... Via intravenosa. Via intravenosa. É como se estivesse dando para o animal célulazinhas que vão se transformando naquela que estiver precisando. Exato. E uma pergunta que eu tenho para te fazer. Você falou que a célula-tronco, ela parece o formato de um tronco com uns galhos. Cada galho desse se diferencia numa célula. Como é que a célula-tronco vai saber para qual diferenciar? Quando ela chega no organismo, se aplicou no cachorrinho, e como é que ela vai saber em qual se diferenciar? Nosso organismo é muito inteligente. Na hora que ela entra lá, ela não é reconhecida como algo estranho. Ela tá ali, né? Tranquila, entrou. E aí ela viu que lá na pele tá tendo algum problema, ou no fígado tá tendo algum problema, né? Ela vai até o local, ela pode se diferenciar naquele tecido hepatócito, que é a célula do fígado, por meio de estímulo. Então, a célula lá tá... Nossa, estou lesionada, preciso de ajuda. Então, as células-tronco vão se diferenciar naquele tecido ou ajudar aquele tecido que está lesionado a se recuperar. Então, elas atuam de diversas formas ali. Chega lá dentro, ela vai se entender, né? Elas vão se entender lá. O trabalho, ela vai entender o que ela tem que fazer. E no seu dia a dia, tem algum caso que você já pegou assim que foi marcante? Um tratamento de célula-tronco? Algum tratamento assim que esse aí era difícil de ter resposta e a resposta foi legal? Já. Eu tive uma pacientezinha que ela passou por 3 procedimentos cirúrgicos na coluna. No primeiro ela voltou a andar, continuou fazendo reabilitação. Na segunda e terceira ela voltou a parar de andar, né? Ela parou de andar ali. Foi para procedimento, teve complicações pós. E aí ela não tinha controle nenhum de urina, nem de cocôzinho. Ela andava se arrastando, né? E tinha cadeirinha de rodas e tudo. Só mexia os membros superiores. Só mexia os membros e ela se virava super bem.
E ela já fazia reabilitação, e aí a fisioterapeuta foi e recomendou a terapia celular. Já tinha muito tempo que ela estava com isso? Já tinha uns 6, 7 meses, já tinha um tempinho, assim, sabe? O ideal, inclusive, é que quando esses pacientes eles têm alguma lesão, um mês atrás, 2 meses atrás de coluna ou articular, é até ideal utilizar as células-tronco naquele processo, porque a lesão ali está inicial ainda, não é crônica, né? Então, a gente consegue ter uma melhor resposta nesse período. Quanto mais no começo, melhor, né? Mesmo que... Não que no final, na crônica, a gente também não tem resposta, mas Sim. Quanto mais próximo ali da data que foi a lesão, seria interessante realizar. E aí, nós fizemos uma sessão intravenosa. Ela era uma pincher, então você imagina o que foi pegar a veia dessa pincherzinha, né? Foi uma luta, mas ela super se comportou, aceitou. 10 dias depois, assim, a gente começou a observar, a tutora começou a observar que, junto com a reabilitação, ela já queria ficar em pé, já tinha uns momentos ali de equilíbrio, então a tutora continuava estimulando em casa. Fizemos a segunda sessão epidural, direto na coluna. Agora, você está falando que a tutora continuava em casa. É muito importante essa dedicação, né? Muito. Faz toda a diferença. Porque não adianta ficar lá, fazer 1 ou 2 horas só com um fisioterapeuta, que depois chega em casa, não faz nada, volta só depois de não sei quanto tempo. Então, fazendo em casa, como acontece com a gente, né? Sim. Quanto mais a gente fizer uma fisioterapia, melhor e mais rápido melhora o resultado, né? Sim, ela continuava estimulando, me mandava vários vídeos estimulando a patinha para sentir, porque a sensibilidade também faz parte da recuperação. Equilíbrio, segurava ela com as perninhas em pé e ela comia em pé. Então, assim, em alguns momentos ela já ficava em pezinho, ela já conseguia levantar, dar alguns passinhos. Então, foi uma paciente que me marcou porque lá atrás alguém falou que não funcionaria. E a tutora, não, eu quero tentar, você me explicou, é uma possibilidade, então eu quero. E ela ficou, assim, se virou, né? Foram quantas aplicações nesse caso? 2 sessões. 2 sessões só? 2 sessões com intervalo de 28 dias em torno. Uma intravenosa, né, para agir como um todo no paciente, que eu sempre recomendo. Sim. E a segunda epidural, direto na colunina ali, né? Normalmente são 2 sessões, assim, 1 ou 2 sessões. Passa de muito, 3, 4 sessões. Na terceira, geralmente eu paro. Eu observo essas 2 primeiras iniciais sessões, as 2 primeiras, porque aí eu chego com o tutor e converso. Eu acho que podemos tentar uma terceira porque eu espero uma melhora. Ou então, na segunda, a gente estacionou. Quer tentar uma terceira? Vamos tentar aguardar? Vamos esperar? Eu converso isso com o tutor, porque é um custo também, Sim. né? E eu não vou colocar ali sabendo que, às vezes, eu não vou ter a resposta esperada. Falando em custo, quanto que hoje custa fazer um tratamento com célula-tronco? Por uma situação dessa, com 2 sessões. Assim, Em médio, né? Um custo médio. Entre quantos reais? O valor é definido por 3 questões, né? A afecção, a doença que o paciente tem, a gravidade da doença e o peso. Então, essa paciente ela tinha uns 2 quilos, ficou em torno de R$ 1.600 a sessão, R$ 1.500, R$ 1.600 a sessão, né? E isso é muito individualizado. Então, tem paciente com que esse valor vai ficar, às vezes, para um paciente que tem 10 quilos também, porque é mais leve a doença, Sim. não é tão grave, né? É outra afecção. Por exemplo, úlcera de córnea, eu não vou precisar tantas células, então o valor fica mais baixo com a terapia. Então, assim, isso é muito individualizado. E o seu cachorrinho não vai ser o mesmo valor do meu. Sim. O tratamento é para o seu cachorro. Eu vou olhar o seu cachorro, ver quais são os problemas dele, para eu poder saber qual é a quantidade de células que eu vou utilizar, como que eu vou fazer esse tratamento, qual vai ser o protocolo. Então, nunca vai ter um orçamento igual, sempre vai depender de cada cachorrinho. Nunca. Achei interessante que você falou sobre úlcera de córnea. É muito comum em raças tipo Shih Tzu, que tem aquele olhão para fora, né? Quando decidir a utilização do tratamento com células-tronco, numa situação dessa, de úlcera de córnea, ou quando não utilizar? Muitas vezes a gente vai escolher a terapia celular pelo tempo de regeneração. Por exemplo, esses pacientezinhos dificilmente a gente consegue manipular por muitos dias. Eles são agitados, eles não vão ficar de colar. E aí o tratamento com colírio demora dias, né?
às vezes semanas. Então, as células-tronco é um dia inteiro aplicando células, né, de tempos em tempos. Então, não é uma seção de célula-tronco. Funciona como se fosse um colírio? É direto no olho? É como se fosse um colírio, direto no olho. Porque elas vão estar concentradas ali para ajudar na regeneração daquele tecido. Vai pingar como colírio de tempo em tempo. E vai continuar acompanhando, né? Não é sozinho células-tronco que vai resolver. Tem todo um acompanhamento por trás, com oftalmologista, com veterinário. Então, são vários critérios. Tem tutor que vai optar pelo colírio por conta do custo, tem tutor que vai optar pelas células-tronco pelo tempo reduzido da terapêutica, né, do tempo de tratamento. Então, e eu vejo assim que tem pacientes que a úlcera de córnea já é mais profunda. Então, vai demorar muito mais. Às vezes, tem que passar por procedimento cirúrgico, às vezes, fazer o olhinho fechado, né, para recuperação. Então, a gente consegue acelerar essa úlcera, né, para a cura dela mais rápido com a terapia. Então, mas assim, não tem uma regra, não. Quando acontece de tal maneira, se utiliza célula-tronco, não. Se você tiver uma úlcera de córnea leve, você já pode encaminhar para células-tronco, porque, eu quero resolver logo antes que agrave, né? Sim. Ou então, esse paciente ele é muito agitado, então você já pode encaminhar, não tem um critério, assim. Mas o quanto antes você encaminhar, antes que se agrave, melhor. Hoje você está trabalhando com célula-tronco e com clínica geral também. Como é que é quando você fala sobre a célula-tronco com o seu cliente, né, com o tutor do cachorrinho, como que tem sido a reação deles com essa informação? Eles se assustam? Ou eles já sabem que isso existe na veterinária? Como é que é? Alguns se assustam, porque eles falam, nossa, eu não sabia que tinha para veterinária, não sabia que eles tinham esse tratamento, né? Porque não é muito conversado isso em consulta, né? Como uma possibilidade terapêutica. Então, alguns já chegam orientados no meu consultório, que o veterinário encaminha para mim, então eu já pergunto, você já deu uma pesquisada? Já. Então, já entendi mais ou menos o que é, mas eu quero entender como que vai funcionar pro meu cachorrinho. Então, eles se assustam quando é o primeiro contato e outros já vêm bem orientados, assim, de como que vai ser, né? Você acha que hoje, para essa tecnologia, para que a célula-tronco ela cresça mais dentro do mercado, o que precisa? Acho que divulgação, um pouquinho da introdução das células-tronco no tratamento terapêutico de algumas doenças, porque isso não é conversado, né? O que se sabe, assim, para algumas doenças, por exemplo, hipoplasia medular. Tem medicação para estimular a medula, tem medicação para aquilo. Então, quando se pensa nas células-tronco, é praticamente a última opção. Sim. Então, eu acho que falta essa parte de divulgação, da parte das doenças mesmo, dentro das próprias doenças, divulgarem o uso da terapia celular. Por exemplo, na doença renal crônica, a gente consegue utilizar, não visando a cura da doença renal crônica, mas uma qualidade de vida desse paciente. Se o tutor, ele assistiu a gente aqui e se interessou, ele pode chegar até o veterinário que acompanha o cachorrinho dele e perguntar, ver se é interessante para tal tratamento, sem problema nenhum. Pode. Né? Ele entra em contato com o veterinário dele, pergunta se tem utilização, como é que seria a possibilidade, sem problema algum. Hoje é mais fácil, é mais acessível isso dentro da veterinária, no Brasil todo. Bem acessível. Se você parar para pesquisar, existem diversos laboratórios de células-tronco em diversas cidades. Então, é de fácil acesso porque você consegue um WhatsApp, um contato com o veterinário, o seu veterinário. Eu quero tentar, vamos ver se dá certo? O seu veterinário pode entrar em contato, as células-tronco são enviadas. Então, existe essa facilidade hoje. E tem algum controle de qualidade nisso? Das células-tronco? Existe um rigorosíssimo controle de qualidade. Todas as células-tronco que eu tenho em laboratório, elas estão em lote. Então, todo lote que sai de lá, ele passa por um controle de qualidade. De fungo, de bactéria. O próprio laboratório é um laboratório com temperatura controlada, com a vestimenta controlada, é super de forma segura, né? Para ser feito um bom trabalho, tem que ser feito de forma segura. Então, existe um controle de qualidade rigoroso.
Você tem alguma situação que você ainda não utilizou célula-tronco que você gostaria de utilizar hoje em dia? Nossa, difícil de falar, porque são tantas afecções que eu quero utilizar. Para poder testar, ver o resultado. Nossa, assim, acho que doença inflamatória intestinal dá para se utilizar também. É desafiadora, né? Porque o paciente ali, doença inflamatória intestinal, ele é muito sensível, tanto alimentar quanto de medicação, né? De tempos em tempos ele entra em crise. Mas, inclusive, recentemente eu tive um paciente que teve uma intoxicação aguda no fígado, hepática, comeu planta tóxica. E ele tinha doença inflamatória intestinal. E aí eu tratei o fígado dele, mas, consequentemente, eu tratei o intestino, o trato gastrointestinal dele, estômago, intestino. E ele tinha vômitos esporádicos, né? Para a tutora já era normal, vomitou Já estava acostumada, já estava né? acostumada. E ela me relata que ele nunca mais vomitou. Então, aquele paciente que tinha aqueles vômitos que já eram dele, assim, do dia a dia dele, nunca mais vomitou. E o fígado, tipo assim, ficou maravilhoso, né? Porque lesão hepática, a gente sabe que por intoxicação é muito grande a lesão que ali ele vai sofrer, né? Que o fígado vai sofrer. Mas o fígado tem uma capacidade regenerativa boa também, né? Tem. Mas quando eu entrei com as células-tronco, foi para ajudar na regeneração. Porque a lesão foi tão grande que as enzimas foram lá em cima, né? Estava em torno de 8.000. Então, E o normal é? 140, 150. Então, assim, estavam elevadíssimas. Então, ele estava sofrendo ali e o fígado poderia não dar conta de regenerar. E aí, quando ele não dá conta de regenerar, né? Ele faz uma cicatriz. E a gente perde o tecido, né? E ele consegue... E uma vez cicatrizado já era. E uma vez cicatrizado já era. Então, o que eu fiz no objetivo nesse paciente foi que eu coloquei células-tronco para ajudar na regeneração desse tecido, para que ele não cicatrizasse, para a gente não perder esse fígado ainda, né? Que estava ali, sofrendo lesão, mas que ainda estava ali. E dentro de 15 dias, esse paciente voltou outro, assim, animado, pós-sessão comeu, além de nunca mais ter vomitado até então. A doutora me relata que ele está super bem em casa. Uma outra coisa que eu estava na dúvida é disfunção cognitiva, né? Que seria os animais velhinhos, idosos, com probleminhas de... A gente fala de gagueira, né? Que ele começa a ficar lerdinho, às vezes entra no canto, não consegue sair, uiva. Nessa situação, tem uso ou não? Dá para se utilizar, mas não pensando na cura, né? Mas na qualidade de vida ali. As células-tronco vão acabar ajudando num processo de comunicação entre os neurônios, às vezes. Então, é o mesmo que ocorre com a sinomose. A sinomose, a gente perde alguns neurônios, a gente perde a transmissão deles, por isso que eles têm os tics, né? Então, as células-tronco, elas acabam ali no processo que está tendo degeneração, ajudar em algumas partes. Não que vai regenerar um neurônio, que quando perde, perdeu. Sim. Né? Mas ela ajuda como um todo no paciente. Não vou dizer que só é a fase cognitiva, né? A sinomose que você falou aí é uma doença que é facilmente prevenida com vacina, né? Mas a gente ainda vê muito isso aqui no Brasil, não sei se em outros países também tem essa casuística alta, mas é uma doença grave que atinge o sistema nervoso central e traz a morte do animal, né? Muitas vezes. Na maioria das vezes, ele vai até a morte. E você usa o tratamento com células-tronco em que momento? É logo no início? É depois de já ter tentado tratar com alguma outra coisa? Como é que ela vai agir nesse animal que pegou a sinomose? Eu entro com a terapia celular na fase crônica, como quando ele já foi tratado, já eliminou o vírus. O vírus não está mais ali naquele organismo. Isso é confirmado por exames, né? O PCR é um deles. Então, aquele paciente já foi identificado que tinha sinomose, já foi tratado, não tem mais o vírus ali, né? Causando mais problemas. E aí eu utilizo as células-tronco. Porque as células-tronco, quando elas entram, eu não posso estar com o paciente doente. Porque elas vão também atuar no sistema imune. Então, elas começam a organizar o sistema imune. E eu preciso de um paciente que já esteja sem o vírus, sem a bactéria ali, para a gente poder trabalhar da forma correta, né, que deveria. E aí, quando elas entram nesse paciente que já está na fase crônica, o que eu espero? Na minha pesquisa da graduação, meu TCC foi com sinomose.
eu tratei 7 pacientes com sinomose. Virou um artigo publicado. Quanto tempo de tratamento? Eu fiz 3 sessões com eles e acompanhei durante 6 meses. Então, eu tenho vídeo de acompanhamentos deles durante 6 meses. E eu tive um caso que não levantava, que estava condenado para eutanásia, a tutora não queria, vou tentar, e entramos para pesquisa. Na minha época, foi a pesquisa. E a gente começou a iniciar o tratamento. 5, 10 dias, assim, foi acho que em torno de uma semana, vamos dizer. Ele começou a tentar levantar, a tutora levou até um susto. Meu Deus, ele tá convulsionando. Não, ele tava tentando levantar, só que ele perdia o equilíbrio, né? E caía. E aí começou a fazer reabilitação, a gente fez mais sessões, e aí ele voltou a ser um pincher normal, correndo atrás de motoqueiro. Então, assim, qualidade de vida... Olha que legal, em que caso legal, voltou. Né? E quando eu utilizo as células-tronco, é para melhorar o sistema imune desse paciente, para ele responder bem, né? A terapia, ou ajudar na reabilitação, porque muitos desses pacientes eles vão ter fraqueza muscular, perde massa muscular. Eles vão ter as mioclonias, que a gente fala que são os tics, né? E no meu trabalho a gente percebeu que a gente conseguimos reduzir o número de mioclonias. Alguns pacientes que eles convulsionavam durante o dia, às vezes 2 vezes por dia, mesmo usando medicação, ou uma vez por dia, a gente controlava ali, se tirasse a medicação, às vezes ele convulsionava horas depois. A gente conseguiu espaçar e diminuir um pouquinho a dose da medicação, né? Muito isso bom. seria para outra pesquisa, mas a gente conseguiu observar isso lá mesmo. Então, as células, elas vieram nesse processo do vírus, ele destrói uma parte do neurônio, Sim. que é onde transmite a mensagem. Então, a mensagem fica desorganizada e aí eles começam a ter os tics. É como se fosse um curto-circuito no sistema nervoso. Exato. Ele não consegue controlar os estímulos dele, não é isso? Não consegue. E aí, quando as células-tronco entram no organismo, elas vão diretamente aonde foi lesionado, que seria a bainha de mielina, que é onde passa a mensagem e regenerar aquele balãozinho que fica ali no neurônio, bainha de mielina né? É como se fosse o isolamento, né? O isolamento. Ele recupera o isolamento. E aí a mensagem começa a passar mais organizada. E aí os tics vão melhorando, ele vai levantando. Então, na sinomose, o que a gente observa mais é isso. A célula-tronco não vai entrar produzindo novos neurônios, então? Não produz. Ela vai ajudar naqueles que estão sendo lesionados, por exemplo, com a destruição, na sinomose, com a destruição da bainha de mielina, que é esse encapamento, né, da Sim. transmissão, mas produzir novos neurônios, não. Quando morreu, né, pelo menos no sistema, no organismo vivo. No laboratório é outra questão. Isso que eu ia perguntar. Então, porque assim, a célula-tronco não consegue se diferenciar para uma célula nervosa. Não. O que eu vejo mais... Pode até acontecer, assim, raramente, mas o que eu vejo mais é aquele paciente, ela é ajudar na transmissão da mensagem mesmo. Né? Ela usa os neurônios que estão ali do lado, ainda sendo... trabalhando lentamente, mas ela consegue utilizar eles para passar a mensagem. Só de ter um caso como esse pincher que você falou, que não estava andando, estava com os membros traseiros, né? Os posteriores estavam parados, e está correndo atrás de carro agora. Então, é uma evolução muito grande. Não significa que vão acontecer com todos os cães. Mas por que não tentar, né? Caso alguém tenha uma situação dessa, um cachorrinho que pegou uma sinomose, está tratando, acabou com a infecção já. Então, acho que vale a pena tentar um tratamento desse. Vale. Né? Porque já está ruim, né? O animal já está com dificuldade. O pouquinho que ele melhorar ali já valeu a pena. Já trouxe um pouco mais de qualidade de vida para ele. Um dos meus pacientes na pesquisa também, ele não tinha controle do xixi e do cocô. Ele andava, mas não tinha um controle, porque, né, ali ele a gente sabe... Ele andava normalmente? Eu tive 7 pacientes, né? Um desses pacientes, ele andava com dificuldade, mas ele não tinha controle e também não conseguia andar por muito tempo. Ele andava, tinha dificuldade, caía. E aí, quando a gente utilizou as células-tronco, uma das coisas que a tutora falou pra gente é que ele começou a ter o controle. Então, ela conseguia ir lá, trocar a fralda, levar ele em outro cantinho e aí pedia
Ele já começou a ter noção de quando ele queria fazer xixi, né? E aí ele já vai dando sinais para a tutora. Uma das coisas que a gente observou foi isso. E olha como é que melhora isso, a qualidade de vida não só dele, né? Mas de quem está ali tratando dele, Exato. né? Facilita muito mais. E isso eu converso muito nas minhas consultas independente. Eu posso não alcançar a cura, né? A cura é muito difícil da gente falar, vai ser 100%. Nada é 100%. Sim. Mas eu falo que é individual a resposta. Vai depender dele também, do organismo dele responder. O que eu estou fazendo é ali, né? Impulsionar. Vamos trabalhar. Você está dando ferramentas, instrumentos para ele. Exatamente. Tem que ver se o organismo vai conseguir aproveitar isso, né? Isso. Às vezes o paciente está muito debilitado. E uma das coisas que eu oriento os veterinários é não me encaminhar, não procurar a terapia celular como algo milagroso. Tipo, já tentei de tudo, não tem mais o que ser feito. A gente precisa pensar a terapia com o celular como parte do protocolo lá no início já. Ok, tratei a doença do carrapato, ainda não está do jeito que eu quero esse hemograma, a plaqueta não está do jeito que eu quero. O que está acontecendo? Vamos partir para novos exames mais específicos? Vamos para uma análise da medula? Vamos fazer os PCEs da medula? Vamos descartar outras doenças. Realmente, não tem erliquiose, não tem nenhuma infecção. Não tem nada na medula que esteja ali destruindo. Realmente, agora a medula está deficiente na produção. O que a gente pode fazer? Vamos procurar células-tronco? Aí você encaminha. Eu tive um dos primeiros casos meus aqui, depois que eu trouxe o laboratório, né? Foi de uma paciente que ficava com 20 mil plaquetas. Assim... E o normal é? Em torno de 150, né? Ali 130, 150 mil, normal. E ela não passava de 20 mil? Ela não passava disso. E 1.200 de leucócito. Leucócito é o sistema de defesa. Então, o mínimo nosso é 5 mil, dependendo do laboratório, 5 mil, né? Ficava em 1.200. E com corticoide, porque com corticoide a plaqueta ia para 60 mil. Tirava o corticoide e caía de novo. E aí a gente fez a parte de... Ela já veio triada para mim, a veterinária já conhecia sobre as células-tronco. Fizeram todos os exames, falaram, realmente a medula, né? Agora ela tinha sido resgatada, teve babésia, relíquia, tinha sido resgatada. E aí a tutora, não, vou tentar. E a gente fez 3 sessões. A paciente está ótima. Voltou aos valores de normalidade, o que foi surpreendente para mim. Para quem tinha 20 mil plaquetas, 1.200 de leucócito, voltou a trabalhar o sistema imune dela. Medula voltou a trabalhar normal, produz super bem. Recentemente, ela, no estado, tem muita erliquiose, doença do carrapato. Ela pegou novamente, as taxas caíram. Mas aí a gente... Nossa, mas aqui, não aprenderam, né? Nossa, não tem jeito. Por que não previne? A gente tenta, né? Mas, infelizmente, Caramba, basta um carrapatinho passar pra gente. Basta um carrapatinho passar pro Picasso e num passeio, não tem como. Isso eu deixo eles alerta, né? Que pode acontecer de novo. Mas aí tratou, medula trabalhou normal. Então, a medula, a gente estimulou essa medula, voltou a trabalhar normalmente. Se recuperou, né? Se recuperou e tá trabalhando sozinha. Não precisou realizar mais nenhuma terapia, ótimo. Já tem mais de 1 ano. Muito bom. Aí tá vendo mais um caso teoricamente simples, tratamento teoricamente simples, vamos lá, na situação que a pessoa queira tentar a célula-tronco, não tem nada burocrático, não tem que fazer muitos exames, nada disso. Não, tem que fazer? Depende. Para o animal receber a célula-tronco, o que precisa ser feito? Por exemplo, no caso de doença do carrapato, vamos pensar assim? Pode ser. Porque é o que mais temos aqui no estado, né? Os exames recentes de sangue, hemograma, o bioquímico, o padrão, qualquer veterinário pode fazer, exato. E aí tratou a doença do carrapato, continua ainda, né, ali, não melhora. Parte para o exame específico de medula. Vai para o mielograma, que a gente fala. Que é onde vai ser coletada essa medula e vai ser analisada pelo laboratório para eles me falarem, olha, onde está com deficiência na produção é aqui na plaqueta. Ou então é no eritrócito, né, que é a produção ali da hemácia, hemoglobina, tudo. No leucócito, que é o sistema de defesa. Então, ele vai me falar aonde que está a deficiência, aonde que está ali. Às vezes, está produzindo, mas chega na corrente sanguínea e destrói. Caso dessa minha... Autoimune. Essa paciente, ela tinha, além disso... É quando o próprio organismo produção, combate as próprias células. Além dessa baixa produção, a plaqueta chegava na corrente sanguínea e ela era destruída. E a gente conseguiu perceber isso pelo exame da medula. Então, tinha todo
o crescimento das células ali, mas quando ela é liberada, Produzia, destruía. Mas não ficava. Então, não era só uma baixa de plaquetas que ela tinha uma destruição na corrente sanguínea também. Então, ali na análise da medula, a gente conseguiu perceber isso. Além disso, foi feito os PCRs de doença infecto, né, para a gente descartar alguma outra doença que esteja ali na medula atuando. Então, para iniciar a terapia celular, eu sempre peço, o tutor já vem com mielo, às vezes o veterinário já está ali, já quer entender o que está acontecendo, já fez. E tendo esses exames em mãos, a gente já consegue realizar. E não é algo demorado para sair esses resultados. O paciente ele pode ser sedado e iniciar a terapia semana que vem. Fazer o exame hoje e iniciar semana que vem. No caso da úlcera de córnea também pode ser rápido? Pode ser rápido também. Machucou aqui, arranhou. Porque existe possibilidade de rejeição? É baixíssima a possibilidade de rejeição. Mas como eu estou tratando de um transplante, todo transplante, independente das células elas não serem reconhecidas como algo estranho, tem seus riscos. Então, sim, a gente conversa não sobre rejeição da terapia celular, mas os riscos que a gente tem da transfusão. Isso eu converso com todos. Por mais que sejam baixos, ele precisa estar ciente. Não é feito teste antes, não, né? Não precisa. O caso é muito baixo, né? É muito baixo, não é nem rejeição. É igual o transplante de células sanguíneas, bolsa de sangue, que precisa teste de compatibilidade, um monte de coisa. Células-tronco não precisaria. Elas são realmente algo que o sistema, quando elas entram no organismo, elas não são reconhecidas como algo estranho. O organismo não tá nem aí para ela. Sim. Ela passa ali, ele dá tchauzinho e ela vai fazer o seu trabalho. Ela não é reconhecida como algo estranho. Mas como eu trato como um transplante de células, a gente conversa sobre efeitos colaterais. Que podem ser? Febre, inicialmente, porque aí ela está agindo ali no sistema, pode levar um pouquinho de febre. Vômito é muito raro, mas eu deixo ciente que pode acontecer. Pode acontecer para não assustar, né? Exato. E dependendo da gravidade da doença, não que as células-tronco vá levar a óbito, mas não dá tempo das células-tronco atuarem. Então, e pode ser que durante o tratamento o animal não aguente, exato. Não resista. Pela gravidade da doença, né? Às vezes o paciente está muito debilitado para aguardar o tempo das células-tronco agirem, e aí ele acaba indo a óbito por conta da doença e não a terapia celular. Mas pelo que você falou com a gente hoje aí, não demora muito a ação das células-tronco, né? Não. É até rápido, assim, para o que eu imaginava. Então, assim, uma sessão da outra, 21 dias. Você vê resultado com 10 dias. Alguns pacientes, sim. A gente começa então a observar. rápida a ação dela. É bem rápida. Respostas, assim, grandes respostas. Por exemplo, pacientes que têm problema na coluna, a gente demora um tempo. Porque tem todo um processo de estimular, com reabilitação, tudo. Mas quando ele já está sendo estimulado diariamente, estímulo em casa, a gente consegue acelerar. Já faz a fisioterapia, por Exato. exemplo. A gente já consegue acelerar ali esse processo. Aí a gente começa a observar aqui tentativas de levantar, às vezes abanar um pouquinho o rabo, mexer a patinha um pouquinho mais, né? Questão na... Começa a dar sinais... Sinais que algo está acontecendo ali. Está mudando. Está mudando. E mesmo quando a gente interrompe a terapia, fez as 2 sessões, 3 sessões, as células-tronco ainda vão ficar ali agindo por 6 meses. É bastante tempo. Bastante tempo. Mas, para a gente ter um tratamento, né, mais efetivo, rápido, a gente junta. A vida útil dela, da célula-tronco, ela tem um período que ela fica ali, depois aquilo ali já era? Ou, assim, ela tem que se diferenciar naquele momento que foi aplicado? Nada, ela fica ali no sistema, no organismo. Como célula-tronco, mesmo sem se diferenciar ainda? Às vezes vai estimulando, vai trabalhando. Em nenhum momento ela para de trabalhar. Aquelas que não são utilizadas, elas morrem ali, né? Mas ela vai achar alguma coisa para trabalhar. Seja ali na pele que precisa, ou no fígado que está lesionado, o rim. Então, em algum momento, ela vai continuar trabalhando. Né? Ela vai achar o que fazer. Ela vai achar o que fazer. Ela não vai ficar à toa, não. Ela vai achar alguma coisa para fazer. Não vai desperdiçar. Não. Então, todo tratamento, ele vai... por mais que a gente não alcance, às vezes, o paciente paraplégico, né? Que não anda. Sim. Eu quero voltar a andar. A gente não consegue fazer ele voltar a andar. Mas ele consegue parar de usar a fralda. E antes ficava todo assado. Consegue controlar o xixi e o cocô. E o tutor já começa a perceber. Entendeu? Então, são pequenas melhoras que a gente vê no dia a dia.
Na maioria dos casos não vai fazer mágica, mas vai melhorar. Até porque tem muitos problemas que são realmente irreversíveis, né? São. Doença renal crônica, por exemplo, quando a gente pede, o paciente crônico, ele já criou uma cicatriz ali no rim, né? Já ficou fibrosado. A gente pede o tecido, a gente não consegue recuperar. As células-tronco, nesse momento, o que elas vão fazer é fazer com que aquele tecido que ainda está viável, saudável, continue saudável. Ela vai proteger aquele tecido. Sim. E, além disso, trabalhar, né? Porque tem gastrite, tem outros problemas e ela vai ajudar. Tem uma ação anti-inflamatória também muito legal, né, da célula-tronco. Ação anti-inflamatória. E na doença renal crônica, ela vai fazer com que a gente evite o avanço da doença, a progressão da doença muito rápido. Porque a gente sabe que o doente renal crônico, de uma semana para outra, ele pode agravar. Então, ela mantém ele ali saudável mais tempo, evitando a progressão. Aí eu te pergunto, a célula-tronco, ela tem a capacidade de se transformar em qualquer outra célula, em várias outras células. Na situação do animal que tem câncer, ele tem um câncer, ele está com um tumor, e como é que é a utilização? Você faz a utilização de célula-tronco numa situação dessa? Não teria o risco dessas células-tronco acabarem aumentando esse câncer? Então, em pacientes que têm câncer, eu já não realizo. Por escolha própria, eu não realizo terapia celular. Existem algumas pesquisas com células-tronco e câncer, bem específicas para alguns, mas ainda é pesquisa. Eu não utilizo, porque eu não sei toda a interação celular com as células neoplásicas, com as células-tronco, o que vai acontecer ali. Por mais que eu saiba que as células-tronco que eu utilizo, elas não vão ter poder de fazer um tumor, né? Mas, por escolha, eu não utilizo nesses pacientes. Para não correr o risco, né? Não correr o risco, eu não e sei exatamente o que tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? A ser pesquisada, né? Então, a gente precisa de mais pesquisas para saber qual que é o método de ser utilizado, como podemos utilizar, em qual momento. Tudo isso é pesquisa. Então, enquanto não sair algo para mim que te dê mais segurança, para utilizar, eu não vou utilizar. Tá então, certo. A primeira triagem que eu pergunto, tem algum problema agora, atualmente, de câncer? Não tem? Ok, a gente pode fazer. Porque a gente pensa mais nos pacientes idosos, né? A gente sabe que o paciente idoso, às vezes, ele pode desenvolver. Então, é um peso, é uma balança ali. A gente tem que, né, entender para qual situação, como. Mas, por escolha própria, eu prefiro não utilizar nessas situações, né? O risco pode ser grande, né? Eu realmente não sei como que pode trabalhar ali as duas juntas. Então, existem veterinários que utilizam, né, com outros objetivos, que não é para o tumor em si, mas é pós-quimioterapia. Existem outros veterinários que utilizam e eles têm embasamento para isso, tem vários estudos e tal. Mas eu realmente não é o meu objetivo tratar ali o câncer, trazer qualidade de vida, e às vezes a gente tem que botar na balança também. Legal, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa sobre células-tronco. Eu espero que eu tenha trago bastante... Trouxe muita coisa legal. Novidade. Trouxe muita coisa legal. Eu acho que... algo que esclarece, algumas dúvidas. Deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Agora ficou mais claro para quem nos assistiu aqui. Eu acho que deu para entender melhor, não só o que é, mas como pode ser usada, como é que ela funciona dentro do organismo, né? E eu acho que com isso acaba que abre um leque, né? E abre mais possibilidade de uso, né? Quanto mais gente souber disso, quanto mais gente conhecer esse tratamento, mais fácil fica, mais perto de utilizar isso daí fica para as pessoas, às vezes, entrar em contato com um veterinário ou o próprio veterinário, né? Testar o uso dele em alguma situação de algum paciente. Eu acho que isso daí é legal. Queria te agradecer imensamente. Foi muito esclarecedora a conversa, foi muito boa. Se você gostou, se você conseguiu tirar muita informação, como a gente tirou aqui, aproveita, inscreva-se no canal, curte a gente, manda seu comentário para a gente poder saber também como está sendo o resultado e trazer mais informações para vocês também. Muito obrigado.